Olá, queridos alunos! É com imensa alegria que iniciamos as atividades do caderno número 3. Antes de passarmos para as perguntas, é fundamental que você esteja com seu caderno em mãos. Caso você não tenha o seu caderno ainda, basta o seu responsável buscá-lo na escola ou baixá-lo do site da prefeitura. Os cadernos 1 e 2 você deverá guardá-los com bastante carinho para que possamos corrigi-los quando retornarmos às atividades presenciais. Agora, vamos às explicações dos exercícios. O tema desse caderno é saúde e nós vamos descobrir juntinhos o que é saúde e como podemos cuidar ainda mais e melhor da nossa saúde. Vamos lá? Nessa questão número 1, você fará uma entrevista com seus pais. As perguntas já estão prontas no quadro abaixo e você irá ler cada uma das perguntas para o seu responsável e as respostas você irá anotar no lugar certinho aqui. Para cada pergunta, há um espacinho para você colocar a resposta. Como são respostas curtas, o espaço que a gente tem aqui no exercício é o suficiente. Primeira pergunta: o meu cartão de vacina está em dia? Você irá observar se o seu cartão de vacina está em dia. Se sim, você colocará que sim. Se não, você colocará que ainda faltam algumas vacinas a serem tomadas. E aí, nesse caso de quem não está com o cartão de vacina totalmente completo, é fundamental que em um momento futuro você procure o seu pediatra para que você possa colocar esse cartão de vacina em dia. Questão B. Eu me alimento de forma saudável? O que isso significa? Que você tem uma alimentação colorida, dando sempre preferência aos alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes e, claro, sempre dando preferência aos alimentos da estação, porque os alimentos da estação, além de terem os nutrientes necessários para o nosso corpo naquele momento do ano, ela também é uma alimentação mais barata. Então, a gente consegue ter uma quantidade de alimento maior por um preço menor. Letra C. Tenho bons hábitos de higiene? Ter bons hábitos de higiene é você ter o costume de lavar sempre as mãos antes de tocar o seu rosto, antes de se alimentar, sempre que chegar em casa da rua, ter o hábito de lavar as mãos, tirar sempre a roupa antes de você voltar para o convívio da casa, após você voltar da rua. E, claro, colocar essa roupa para lavar, tomar o seu banho, se higienizar antes de você voltar a fazer as atividades dentro de casa, principalmente quando a gente retorna da rua por conta da questão da Covid. Outro hábito de higiene importante é a limpeza dos dentes após as refeições e, claro, sempre dando preferência ao uso do fio dental na última refeição, na refeição da noite. Então, esses hábitos de higiene são muito importantes para que a gente mantenha a nossa saúde equilibrada. Letra D. Durmo bem? Dormir bem significa o quê? Que você dorme por cerca de 8 horas aí por noite. Quando uma pessoa ela dorme pouco ou dorme mal, ela acorda cansada, ela acorda indisposta e aí ela rende menos nas atividades cotidianas. Então, é importante que você tenha uma noite de sono tranquila, equilibrada e em quantidade suficiente para que você acorde bem disposto. Letra E. Pratico atividade física ou sou sedentário? Ser sedentário quer dizer o quê? Que você geralmente está mais paradinho, não pratica atividade física com frequência, geralmente faz uma caminhada ou outra ao longo do seu dia, indo, por exemplo, ao mercado ou indo à casa de alguém que você vai fazer ali próximo da sua casa, essa caminhadinha. Então, no caso da pessoa sedentária, é uma pessoa que passa a maior parte do tempo jogando videogame, sentada no computador, usando celular, então ela está mais paradinha. Uma atividade física, em qualquer época da nossa vida, ela é fundamental, até para que a gente mantenha equilibrado o nosso peso, mantenha a nossa saúde mental também equilibrada, porque a atividade física ela é importante para que nós possamos manter esse equilíbrio e o nosso bem-estar. Então, vale aí pular corda, jogar bola, andar de bicicleta, andar de patins, andar de skate, levar o cachorrinho para passear, tá bom? Essas atividades aí são contadas como atividade física também e fazem muito bem à nossa saúde. Letra F.
Sou alegre, animado e tenho amigos? Então, você irá perguntar e, se sim, você irá colocar se isso procede. E caso não, você tem a oportunidade de modificar isso daí, sempre colocando novos hábitos saudáveis na sua vida que irão te deixar mais alegre, mais animado e irá promover essa realização de amizades diferenciadas que, claro, sempre os amigos devem colaborar com o nosso bem-estar também. Então, amizades saudáveis. Letra G. Vou ao médico e faço exames uma vez por ano. É fundamental que você faça esses exames anuais, porque o médico irá pedir seu exame de sangue, seu exame de fezes, seu exame de urina, para que ele possa estar verificando se a sua saúde está em dia e, caso não, está propondo um tratamento, um medicamento, e aí você só pode saber se a sua saúde está ou não em dia fazendo esse acompanhamento. Na letra H, vou ao dentista regularmente? Ir ao dentista regularmente quer dizer que você vai ao dentista a cada 6 meses, mais ou menos. Por que isso? Para que você possa acompanhar a evolução dos seus dentes, né? Porque vocês estão no período de troca de dentes para verificar se essa arcada dentária está nascendo de maneira correta, no lugar certo, se tem alguma cárie. É fundamental estar observando isso para que, se houver alguma cárie, você já possa fazer a limpeza, já possa fazer a obturação, já possa fazer a manutenção desses dentes para que você tenha uma saúde perfeita, porque a nossa saúde ela começa na boca. A partir do momento que você tem cárie, você vai ter dificuldade para mastigar, você vai sentir dor e isso incomoda. E claro, quando você tem dor, você não consegue fazer uma mastigação perfeita, além daqueles alimentos que estarão entrando em contato com aquele dente que está doente, aquelas bactérias que estão no dente acabam entrando em contato com o alimento e entra para dentro do seu corpo. Então, ter os dentes saudáveis é fundamental. Tem algum problema de saúde? Caso você tenha, você irá anotar aqui. Sou saudável? Isto é, estou em boas condições físicas, mentais e emocionais? Então, caso sim, você colocará a sua resposta, né, dizendo se você está nessas condições ótimas de saúde. E caso não, você irá escrever que não e o porquê, tá bom? De criança para criança! Criando juntos. Episódio de hoje. Cuidando do nosso corpo e bem-estar. 2 irmãos viviam na cidade, numa casa de construção antiga, grande e bonita. Os irmãos se chamavam João e Maria. Maria comia comidas saudáveis, coloridas, legumes e frutas. João cuidava do corpo, se hidratando e fazendo exercícios físicos. Maria lavava as mãos, tomava banho, escovava os dentes, praticando os hábitos de higiene. João pegava a quantidade de sol ideal para seu corpo produzir vitamina D, mas passava protetor solar para não ser muito atingido pelos raios solares. Maria tinha um sono ideal para a saúde. Ela dormia 8 horas por noite e acordava sempre bem para estudar. Maria era muito estudiosa, estava sempre atenta às aulas, prestando atenção e respondendo o que a professora perguntava. João gostava muito de jogar no celular. Um dia, Maria sugeriu que ele fosse brincar ao ar livre e jogar bola. João e Maria se preveniam das doenças tomando vacina e fazendo movimentos respiratórios que acalmavam eles. João e Maria não brincavam de brincadeiras perigosas para não se machucarem e não machucar o outro. João e Maria cuidam do corpo deles muito bem e levam uma vida saudável. Questão número 2. Você sabe o que é saúde? Será que saúde é falta de doença? Vamos ver o que diz a OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde. Saúde é o estado de bem-estar físico, mental e social,
e não apenas a ausência de doença. Ou seja, quer dizer que não é porque a pessoa não está aparentemente doente que ela esteja realmente saudável. Então, para que você esteja saudável, você tem que estar em pleno bem-estar físico, ou seja, feliz, tendo amizades saudáveis, tendo comportamentos que te ajudam a promover essa saúde, como, por exemplo, tendo hábitos de higiene, tendo hábitos de atividade física, tendo hábito de estudar, de ler e de fazer atividades que irão promover esse bem-estar físico cotidiano. Para o nosso exercício, nós temos aqui 3 imagens. Então, nós temos a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Você irá marcar com o X apenas as imagens que representam pessoas saudáveis. Nessa questão número 2, nós iremos observar o quadro de Edvard Munch. Antes de passarmos para as perguntas, eu vou contar um pouco da história de Edvard Munch. Edvard Munch foi um pintor que sabia representar muito bem as emoções. Sua família tinha muitas pessoas doentes e ele representou situações de doença em muitas de suas obras. Observe o quadro Melancolia e responda às questões que se seguem. Eu vou contar um pouco da história de Edvard Munch e desse quadro que é o quadro Melancolia. Edvard Munch foi um pintor norueguês que nasceu em 1863. Ele iniciou o movimento da pintura de obras expressionistas na Alemanha. Existe uma diferença muito grande nas obras expressionistas e nas obras realistas. Quando a gente fala nas obras expressionistas, nós estamos falando em obras que possuem borrões para representar figuras, bem diferente das obras realistas, que vem, por exemplo, se eu vou fazer uma planta, vem toda detalhada, com os galhos, com as folhas, tudo com muito detalhe para ser o mais fiel possível da realidade. Já as obras expressionistas, que é o caso das obras de Edvard Munch, elas vêm com esses borrões. Então, nós temos aqui a tela Melancolia. Essa tela foi pintada em 1894 e ela é uma tela pintada representando um amigo de Munch, que é o Jan P. Nielsen. Essa obra que foi pintada foi por conta de uma decepção de Nielsen, então ele representou essa tristeza do amigo nessa obra. Então você pode observar aqui que nós temos na tela algumas imagens. A gente tem um barco, a gente tem um casal, a gente tem um cais, a gente tem a natureza e o próprio amigo, né, que está sendo representado aqui na imagem, no plano principal do quadro. Além disso, você observa que você tem essa água. As cores que ele utilizou são cores mais enevoadas, né? Os contornos são mais longos, então a gente tem esse contorno aqui, ó, do mar, né, de forma mais longa, dando essa impressão dessa tristeza, dessa solidão, dessa melancolia, como é colocado o nome do quadro, tá? Sempre que você for ao museu, é importante que você observe na legenda do próprio quadro a época que ele foi pintado, o tipo de material que foi utilizado. Quando você observa a época em que foi pintado, você consegue identificar um pouco do momento que o artista viveu naquela época. Então, qual era o momento do mundo na época? Então, você consegue identificar e consegue também entender por que o artista fez determinado tipo de pintura. E aí você, além de fazer a leitura do quadro, você compreende um pouco da história da humanidade ao longo dessas pinturas. Visitar museus é fantástico e sempre que você tiver oportunidade, né, quando passar esse período de quarentena, vá ao museu, observe as obras, tenha o costume de ler sobre a vida do artista que pintou aqueles quadros ou que fez aquelas esculturas e tenha o cuidado de observar as esculturas que tem na cidade. Aqui em Valparaíso, por exemplo, a gente tem uma escultura que é o Chifrudo, né, que a grande maioria das pessoas não conhece quem é o artista e por que aquela obra foi colocada ali.
é interessante você pesquisar. Assim como temos outras obras espalhadas pela cidade que às vezes a gente acha que por estarem ali fazem parte do cotidiano e a gente nem dá tanta atenção. Mas é importante a gente conhecer quem foi o artista e por que ele presenteou a cidade com aquela escultura, com aquele quadro, com aquele monumento. Vamos agora para as perguntas. Letra A. O que você vê no quadro? Descreva com suas próprias palavras. Então, você vai voltar ao quadro e vai observar as imagens que aparecem lá, né? Além do personagem principal que a gente tem, que é um homem sentado à beira do mar, o que mais você observa? Letra B. O que você acha que o homem representado no primeiro plano está sentindo? Justifique a sua resposta. Será que esse homem está feliz? Será que esse homem está triste? Como é que ele está se sentindo? Lembrando que as emoções são substantivos abstratos. Então, o que é um substantivo abstrato? É tudo aquilo que só existe enquanto eu produzo. É diferente, por exemplo, da casa que eu posso tocar, do quadro que eu posso tocar, da cama que eu posso tocar, elas estarão ali sempre. Então, enquanto elas existem. Agora, já os sentimentos, não. O sentimento ele só existe enquanto eu produzo. Então, saudade, alegria, tristeza, tudo isso são sentimentos abstratos. Ou seja, eu não posso tocar e sou eu quem produzo esses sentimentos. Então, a pergunta que a gente tem aqui, será o que ele está sentindo? Qual é o sentimento que está sendo representado nesse quadro aí? Letra C. O título do quadro é melancolia. O que significa essa palavra? Saudade? Grande tristeza? Depressão? Mau humor? Solidão? Você vai marcar a opção que você acha que melhor se encaixa para essa resposta. Caso você tenha dúvida, você pode procurar o dicionário e ver lá o que significa a palavra melancolia e o sinônimo, ou ver na internet mesmo, digita lá melancolia que ele vai trazer os sinônimos para você. Pense no que, letra D, pense no que a Organização Mundial de Saúde diz sobre o que é saúde. O homem representado no quadro está saudável? Justifique sua resposta. Então, você vai voltar no quadro e vai pensar, será que esse homem está saudável? Será que estar naquela posição como ele se encontra, pensativo, triste, será que isso é saudável? Então, você vai escrever a sua resposta aqui na letra D. Essa questão número 3 é uma questão longa. Então, primeiramente, você irá ler todo o textinho que está sendo proposto aqui sobre saúde e bem-estar. Essa atividade é sugerida que você faça ela em um dia separado, ou seja, se você já fez a primeira e a segunda pergunta num dia, no outro dia você faz a questão número 3 por ser uma questão longa. Claro que você tem 15 dias aí para poder fazer todo o caderno, então fica a seu critério a organização desse tempo. Eu não vou ler o textinho dessa vez com vocês, mas o que você fará? Você vai ler o texto e depois que você terminar de ler o texto, você irá para as perguntas. Eu vou te explicar o que você fará nas perguntas, tá bom? Aqui nós temos a continuação do texto, então ele coloca vários tópicos do que seria importante para a manutenção dessa saúde e desse bem-estar. Eu já até comentei algumas coisas sobre esse bem-estar em questões anteriores, e aí você irá ler o texto para podermos responder as perguntas a seguir. Então, agora que você terminou de ler o texto, você irá gravar esse texto, que é a sugestão dada pelo exercício. Você irá gravar a sua voz lendo esse texto no celular, ou eu vou te dar uma outra sugestão também. Você pode pegar e ler de frente para o espelho para treinar a sua autoconfiança, porque a partir do momento que você escuta a sua voz e vê a sua imagem refletida no espelho, você ganha confiança para fazer as leituras lá na frente. Então, você se recorda que nós já fizemos várias leituras na frente, então, cada vez que você treina essa leitura no espelho, essa leitura vai ficando ainda mais simples e fácil. Outra sugestão é você ler em voz alta para o papai, para a mamãe, para a titia, para o
cachorro, para o gato, para o papagaio, quem você tiver aí para te ouvir. Tá sentadinho lá na cama, tá o cachorrinho próximo, lê para ele em voz alta para você treinar essa escuta da sua própria voz. Feito isso, você passará para as perguntas. Como será feito? Você irá pegar o seu caderno de língua portuguesa, você vai colocar a data, né, colocando o cabeçalho certinho com a data do dia que você realizar essa atividade, e você vai copiar cada pergunta que está aqui exposta e irá respondê-las. A primeira pergunta que eu tenho é: o que nos leva a desejar saúde a todas as pessoas? Como você já leu o texto anteriormente, você deve pensar o porquê que você deve desejar saúde a todas as pessoas. Será que é bom você ver as pessoas saudáveis e felizes ou não? Pensa aí. Letra B. Quais são os hábitos que devemos adotar para termos boa saúde? Então, lá no texto, ele fala de vários hábitos que a gente deve ter para termos boa saúde e mantermos essa saúde também em dia. Então, você vai retornar ao texto caso você tenha dúvida e vai colocar essas atitudes que você precisa ter. Letra C. Guloseimas fornecem bons nutrientes, por quê? Como eu já falei anteriormente, a alimentação natural é uma alimentação fundamental. Já uma alimentação com produtos industrializados, o que inclui as guloseimas, já não é uma alimentação muito vantajosa, porque além da quantidade excessiva de açúcar, você também tem uma quantidade excessiva de sódio, que é o sal. E esses dois nutrientes, essas duas substâncias no seu corpo, elas podem causar obesidade, elas podem causar diabetes do tipo 2, elas podem causar hipertensão e outros males também. Então, as guloseimas, elas não são bem-vindas em grande quantidade. Então, você vai voltar ao texto e vai reler e repensar para poder responder essa pergunta. Letra D. O que significa a expressão quantidade não é qualidade? Ou seja, será que se você comer muito de um alimento, por exemplo, de salgadinho, uma quantidade enorme de salgadinho, será que você, ao final dessa alimentação, você estará nutrido e saudável? Ou será que se você comer uma quantidade, por exemplo, de frutas, que irá te dar uma nutrição melhor, seja mais adequada do que essa quantidade de salgadinho? Então, essa qualidade e essa quantidade deve ser pensada, porque não é porque você comeu muito que você estará bem nutrido e satisfeito. O salgadinho, por exemplo, após você se alimentar dele, mesmo em grande quantidade, daí 1 hora mais ou menos você já vai estar com fome, diferente de outros alimentos, como as verduras, como as frutas, como os legumes, que você tem uma saciedade melhor. Letra E. Por que as atividades esportivas são boas para o corpo? Então, além de cuidar do corpo, ela também cuida da nossa mente, porque ela nos dá um bem-estar. Então, você vai voltar lá e vai reler e anotar a sua resposta. Por que são boas para a mente? Letra G. Por que não devemos ficar assistindo televisão até tarde? Lembra da quantidade de sono que eu falei na atividade lá da número 1? Então, essa quantidade de sono é fundamental para que você tenha bem-estar. Se você dorme pouco, obviamente que você estará sempre cansado na realização das atividades. Isso não é bom para o seu aprendizado e nem para a manutenção da sua saúde. Letra H. O hábito da leitura pode melhorar nossa saúde? Explique. O hábito da leitura, ele é importante ao longo da nossa vida. Por quê? Além de você adquirir conhecimentos novos, você amplia o seu potencial de imaginação. Porque enquanto você lê, você vai imaginando como aquelas cenas podem ser construídas na sua mente. Aí você adquire uma quantidade maior de palavras no seu vocabulário, você desenvolve uma imaginação criativa melhor, você vai ter uma capacidade de escrever sobre diversos assuntos, porque você está
lendo. E leitura é conhecimento. Então, a leitura é fundamental. Então, você sempre deve escolher um livrinho para você estar lendo. E essa leitura ela deve ser diária. Todos os dias você tirar um tempo para ler 5, 10 páginas do seu livrinho de leitura da vez. E claro, terminou o livro, troca esse livro com um colega de repente, vende esse livro num sebo, para que você possa ter a oportunidade de comprar um outro livro ou de adquirir um outro livro, ou para quem gosta, vai guardar esse livro na estante porque vai colecionar vários livros de leitura. E é claro, um livro que você leu hoje pode ser lido daqui a 2, 3, 4, 5 anos, porque a sua percepção vai ser diferente. Letra J. Quais são os seus hábitos de higiene? Então, você vai voltar ao texto e vai colocar quais são os hábitos de higiene que você já tem aí como hábito desenvolvido no seu cotidiano. Letra J. Qual foi a última vez que você foi ao médico? Foi fazer uma avaliação periódica ou foi porque estava doente? Então, você vai anotar e vai me dizer o porquê. Nessa questão número 2, você vai inventar um outro título para o texto, saúde e bem-estar. Então, você vai criar outro título e vai deixar anotado. Número 3, qual é o assunto principal do nosso texto? Do que o texto está frequentemente falando? Então, você vai colocar aí qual é esse assunto. Número 4, qual é a finalidade desse tipo de texto? Qual é o objetivo do texto? Para que ele serve? Esse texto ele tem um motivo de contar uma historinha, de informar, de mostrar uma receita ou de falar sobre um conto de fada? Não sei, você vai lembrar aí qual é a finalidade desse texto. E número 5, você vai fazer um desenho bem bacana para ilustrar o texto. Você vai caprichar nessa pintura, ou seja, uma pintura bem bonita, bem colorida, bem organizada e vai deixar no seu caderno. Esse texto, esse desenho, quer dizer, ele deve ser feito numa folha separada. Caso você não tenha essa folha separada, você pode fazer no seu próprio caderno de língua portuguesa mesmo, embaixo, copia a pergunta, número 5, e faz o desenho, tá bom? No retorno, nós iremos corrigir isso daí e iremos apresentar esses desenhos da atividade realizada, tá bom? Um grande abraço, espero vê-los novamente no futuro breve, tá? Saudáveis, felizes e, claro, com as atividades realizadas e com um aprendizado muito bom para que a gente possa continuar com as nossas atividades. Até mais!